O feminicídio ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio para se tornar um crime próprio, um crime autônomo. Então, feminicídio, matar uma mulher por razões de condição do sexo feminino, deixou de ser uma qualificadora do homicídio e virou um crime próprio, separado, tá bom? A pena em abstrato, né, de 20 a 40 anos, é a maior pena que existe no Código Penal brasileiro. Inclusive, 40 anos é o máximo permitido que o juiz pode dar de pena para alguém, tá? É o topo penal. Parágrafo 1º. Considera-se que as razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, número 1, violência doméstica familiar e, inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, especificando quais situações onde o feminicídio... Deixa eu colocar rosinha, gente, para ficar bonitinho. Então, ele está me especificando as situações do feminicídio, né? Não fala da minha letra, eu não gosto. Considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime de matar uma mulher envolve essas duas características. Vamos começar criticando já. Cadê gênero, gente? Por que optar por colocar sexo? Tudo bem que no Código de 1940, né, no Código Penal, que a gente usa até hoje, a questão da transexualidade não era tão comentada, mas continua batendo na tecla de sexo feminino. Gente, o que é sexo feminino? É a pessoa que nasceu biologicamente como mulher. Mas e a questão da transexualidade? E se eu sou uma mulher trans? Como que entra essa lei? Por que o legislador não aproveitou a oportunidade para resolver esse embate que já dura quantos anos, gente? Ai, perdeu a oportunidade. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Toda situação de violência doméstica e familiar contra a mulher vai se encaixar em Maria da Penha. Quais são as situações da Maria da Penha? É quando eu tenho uma relação familiar, mudei para cursiva, relação familiar, ou seja, parentesco, eu tenho um grau de parentesco. Por exemplo, eu não moro junto com meu pai, mas a gente tem um grau de parentesco. Então, se ele me bater, pode entrar assim como violência doméstica familiar da Maria da Penha, porque eu tenho uma relação familiar. Eu tenho também na relação afetiva, que é, talvez não moramos juntos, mas a gente tem um afeto, a gente tem uma relação íntima de afeto. Mesmo que eles não sejam parentes, mesmo que eles não morem juntos, namorado bateu na namorada, vai entrar como relação de violência doméstica da Maria da Penha, por eles não morarem juntos, mas eles terem uma relação de afeto. E, por último, as relações de unidade doméstica. O que é relação de unidade doméstica? É quando moramos juntos. Tá? Relações de unidade doméstica é quando a gente mora juntos. Pode ser que a gente não seja membro da mesma família, eu não tenho nenhuma relação de afeto com você, mas a gente mora junto. Então, a relação de unidade doméstica pode ser a empregada que trabalha dentro da casa e que sofre abuso lá dentro. É uma violência doméstica e familiar que se encaixa na Lei Maria da Penha. São essas três aqui, ok? Relação familiar, temos algum grau de parentesco, relação afetiva, temos alguma relação íntima de afeto e relação de unidade doméstica. Pode ser que não tenhamos relação de parentesco, nem gosto de você, mas moramos juntos, tá bem? Aí uma outra situação onde envolve o feminicídio por questões de sexo feminino é no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso aqui, gente, é a famosa misoginia. Nem toda misoginia vai entrar como Maria da Penha. Toda violência doméstica e familiar contra a mulher, por ela ser mulher, entra como Maria da Penha. Nem toda misoginia, nem todo desprezo contra a mulher por ela ser mulher, entra como Maria da Penha. Ok? Eu vou tirar esse cabelo daqui porque tá parecendo que eu tô pelada. A pena de 40 anos é a pena prevista no caput. Ups, é a pena prevista no caput. Só que ainda vão existir causas de aumento de pena. Ficou separada aqui, ó. Ai, que agonia. Perdão, gente. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou a responsável legal por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. O que a lei fez aqui? Quis proteger os órfãos do feminicídio. Quero proteger os filhos da vítima, deficiente de qualquer idade, ou então um filho criança ou adolescente. Eu quero proteger as pessoas que estão órfãos porque a minha mãe a minha mãe foi morta presa, porque a minha mãe foi morta simplesmente por ela ser mulher. Agora eu não tenho mais uma mãe porque você odeia o sexo feminino, porque você acredita que você é melhor e a vida da mulher
tá nas suas mãos para você fazer o que você bem quiser. Então, esse aqui é para proteger os órfãos do feminicídio. Aí a gente tem algumas outras aqui, né? Contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, no caso aqui é a vítima, né? A vítima tendo menos do que 14 anos, ou tendo mais que 60, ou tendo deficiência, ou tem alguma doença degenerativa, na presença física ou virtual de descendente ou acidente da vítima por conta do trauma, né? Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. É a questão do posse, do porte de arma, né? É a suspensão de posse ou restrição do porte de armas. O número 2, que fala sobre o afastamento do lar. Afastamento do lar. Ai, minha letra é feia, dane-se, gente. Vocês estão escutando o que eu tô falando, né? Então tá ótimo. E a proibição de determinadas condutas, por exemplo, a frequentação, né, de lugares da vítima, frequentação de locais em que a vítima esteja, e no caso de aproximação também da vítima, né? Aproximação da vítima. Então, descumpriu essas medidas aqui e o descumprimento gerou no feminicídio, você descumpriu e gerou na morte da mulher por ela ser mulher, sabendo que existia uma medida protetiva que restringia o seu porte de armas, que te mandava afastar do lar, que te proibia de chegar perto da vítima, você vai ter um aumento de pena. Número 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 2º do 121, né? O 121 é o crime de homicídio. O que ele está falando, então? As qualificadoras objetivas. Ocorreu alguma dessas qualificadoras objetivas no momento do feminicídio? Então, vamos aumentar a pena. Quais são essas qualificadoras, né? As objetivas. É o emprego de veneno, fogo explosivo, meio que gere perigo comum, traição, emboscada, dissimulação, é a punição pela covardia, né? E o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Utilizou essas circunstâncias aqui no momento do feminicídio, você vai ter um aumento de pena também. Aí fica uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre isso. Note que ele colocou qualificadoras objetivas. Ele basicamente chamou ele de subjetivo. Antigamente, né, pouco tempo atrás, quando o feminicídio ainda fazia parte do homicídio, ficava aquela dúvida: ele é objetivo ou ele é subjetivo? O feminicídio era uma qualificadora subjetiva ou objetiva? Os tribunais superiores entendiam como objetivo. Por quê? Porque eles falavam que podia existir o feminicídio com motivo torpe, com motivo fútil, que são qualificadoras subjetivas. Então, você pode ter um feminicídio com uma qualificadora subjetiva, porque o feminicídio era entendido como objetivo. Mas se aqui você está falando de qualificadoras objetivas junto com o feminicídio, então ele tem que ser subjetivo. Ele quis colocar para mim que o feminicídio é subjetivo, tá bom? Basicamente resolveu toda aquela questão que existia antes, né? Porque, vamos repetir só para ver se você consegue pegar, se você não tiver pegado ainda. Antigamente, os tribunais superiores entendiam como o feminicídio como uma qualificadora objetiva, porque dizia que podia existir ele junto com uma outra qualificadora subjetiva, né? Um de cada, que era um motivo torpe, por exemplo, que era um motivo fútil. Poderia coexistir eles. Agora, quando ele só coloca aqui qualificadoras do homicídio objetivas, então ele está chamando o feminicídio de subjetivo para que eles possam coexistir, ok? Não existe qualificadora do feminicídio, tá bom? Não tem qualificadora, porque não existe você qualificar uma pena que já está no máximo. 40 anos é o máximo possível que uma pessoa pode levar de condenação. Então você não pode qualificar, você não pode colocar uma nova pena mínima, uma pena máxima, se já está no máximo. Também não existe feminicídio privilegiado. O que era o homicídio privilegiado, né, antes, que podia se aplicar ao feminicídio? O homicídio privilegiado, ele ainda existe, que é motivo de relevante valor social, moral ou injusta provocação da vítima. Não existe feminicídio privilegiado, tá bom? O que é uma coisa sensacional. Por quê? Porque agora, com certeza, não existe mais legítima defesa da honra. Muito bem! O que era a legítima defesa da honra? Era falar que quando você mata uma mulher porque você pegou ela na cama com outra, era um homicídio privilegiado. Por quê? Porque era motivo de relevante valor moral, ou então era injusta provocação da vítima. Eu tenho um ciúmes patológico, eu tenho um problema, eu vi aquilo ali e eu fiquei desesperado, me subiu uma raiva, eu matei. Já não existia antes legítima defesa da honra, mas eles conseguiam, né, os advogadinhos, os meus companheiros, meus charás,
parentes, meus amigos, já não existia antes, já era proibido antes a tese da legítima defesa da honra, mas com a nova lei ela ficou completamente extinta. Se não existe feminicídio privilegiado, então eu não posso alegar injusta provocação, eu não posso alegar motivo de relevante valor moral, não existe mais. Peguei na cama com outro e foi injusta provocação, não existe, caiu por terra porque não existe feminicídio privilegiado. Bom, muito importante, gente. Vamos ver aqui, ó. Muito, muito, muito importante. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é uma novatio legis impejus. O que que significa? Nova lei prejudicial. Por quê? Porque ela aumentou pra cacete a pena. Desculpa o palavrão, mas ela aumentou pra caramba. Então, ela é uma lei que ela prejudica totalmente o réu. Então, ela não vai retroagir para abarcar situações que aconteceram antes que ela entrasse em vigor. Se ela entrou agora em 2024 e aconteceu em 2023 um feminicídio, a pessoa ainda vai responder pela lei que valia em 2023, mesmo se o processo começar agora, mesmo se o processo estiver rodando por agora, tá bom? Ela não retroage, é uma lei que prejudica o réu, então ela não retroage. Para o feminicídio que aconteceu antes da lei nova, a gente vai aplicar ainda aquela pena mínima e aquela pena máxima de 30 anos do feminicídio. A gente vai aplicar ele como se ele ainda fosse uma qualificadora do homicídio. Só crimes que acontecerem a partir agora da nova lei é que vão ter essa penalidade mais rigorosa. Vamos falar sobre a coautoria. Comunicam-se ao coautor, ao partícipe, as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. O que ele está falando? Ele chamou de elementar do tipo e ele está falando que vai compartilhar, que vai comunicar. Então, vamos supor que eu ajudei o meu colega a matar a esposa dele porque o meu colega acha que a esposa dele é inferior. É apenas o meu colega que acha que ela é inferior. Eu não acho que o sexo feminino é inferior, mas eu quero matar, eu quero ajudar. Eu vou responder por Maria da Penha também. Eu vou responder por feminicídio também, ao invés de um homicídio simples. Eu não acho que ela é inferior, mas eu estou ajudando alguém a matar que acha que ela é inferior. Então, eu vou responder por Maria da Penha. Eu vou responder por feminicídio. Tá bom? Mesmo que eu não tenha nenhum desprezo pelo sexo feminino, nenhuma outra relação que seja a Maria da Penha, eu responderei como se eu tivesse elas, porque as elementares do crime vão se aplicar a mim.